Boa noite a todos. Então vamos continuando aqui com as nossas videoaulas de desenvolvimento mobile. Até o momento, né, a gente já viu na primeira aula como fazer a instalação, configuração inicial do Android Studio, né, assim como configuração do SDK, das dependências e tudo mais. A gente viu como fazer a criação de um projeto, executar um emulador. Na última aula a gente viu um pouco da interface de usuário, focamos mais aqui na aba Settings, né, que é onde a gente configura a nossa IDE de uma forma geral, e também o Project Structure, que é onde a gente vai estruturar, né, onde vai configurar o nosso projeto, né, por exemplo, em qual API que ele vai rodar, qual a versão do Android, versão do compilador, né, do Gradle, etc. Depois nós vimos o que são os Activities. Relembrando rapidamente, são as nossas janelas, né? Todas as janelas que nós temos aí na nossa aplicação, elas são as Activities. E como que a gente sabe que elas são Activities? Justamente porque elas estendem, né, de uma classe chamada Activity. No nosso caso, como a gente está usando uma versão um pouco mais antiga do Android, a gente está usando a 4.0.3, né, a Ice Cream Sandwich, ele na verdade ele vai estender de uma outra classe, que é a app compete activity, que é uma filha, né, da activity aqui, uma classe suporte, que faz com que a gente tenha maior compatibilidade, né, com as versões mais antigas aí do Android. A gente viu como que fazer a criação da activity, viu que ao criar cada activity aqui na nossa aplicação, elas são adicionadas em um arquivo XML. Esse arquivo é o Android Manifest, né? A gente viu algumas características dele. Vimos também que toda janela ela vai sempre estar atribuída a dois arquivos, um arquivo .java, que é onde vai estar a nossa lógica de programação, né? E um arquivo .xml, que é onde vai estar a parte visual da nossa janela. Aí dentro do arquivo XML a gente pode ver que a gente tem dois formatos para poder trabalhar. Um é o modo design e o outro é o modo text. O modo design é onde a gente consegue trabalhar de forma mais visual com a nossa programação, né, com a nossa aplicação, que é onde a gente tem aqueles recursos de drag and drop, ou seja, de clicar e arrastar os componentes. A gente vai rever isso aqui daqui a pouquinho. E também viu a modo texto no XML, onde a gente consegue trabalhar diretamente com as tags. Então, só para relembrar rapidamente aqui, a gente tem aqui nosso arquivo, né, XML. A gente está aqui no nosso modo de visualização, certo? No modo design, onde a gente consegue arrastar os componentes para cá e tudo mais. E aqui está o modo texto, que representa aqueles mesmos componentes, porém de forma textual, né, através do nosso XML aqui, beleza? Então isso foi a última coisa que a gente viu na última aula. Então, dando prosseguimento, pessoal, a gente viu que ao inserir os atributos aqui, né, os elementos aqui, notem que a gente tem um text view e tem um button. Quando a gente roda essa aplicação, os componentes eles não sabem ainda onde que eles têm que se posicionar na tela. Então acaba que eles ficam um em cima do outro. Olha só, eu tenho um text view aqui atrás, não sei se está dando para ver, e um botão aqui na frente. Justamente eles não sabem onde que eles têm que se posicionar. Então, para isso, para resolver essa questão, a gente tem os layouts, né, os gerenciadores de layouts aqui no Android. Então, notem que aqui embaixo, no nosso component tree, na nossa árvore de componentes, a gente já tem um layout. É do tipo constraint layout. Existem vários, cada um com a sua especificidade. Se a gente vier aqui na paleta layouts, você pode notar que a gente tem o constraint layout, tem o guideline, tanto horizontal quanto vertical, tem o linear layout, que é bem comum também de ser utilizado, tanto na horizontal quanto na vertical, tem o frame layout, table e assim por diante. Além desse, se a gente vier aqui em legacy também, a gente tem alguns outros layouts, grid layout, por exemplo, relative, grid view. Então são layouts mais antigos, né, de versões antigas aí do Android. Notem que a gente está aqui com um constraint layout, né? Assim que a gente criou o Activity, ele já veio com essa constraint. Esse tipo de layout aqui, pessoal, pode-se dizer que é uma evolução de um outro tipo de layout que a gente tem, que é
justamente o Relative Layout. Como que ele funcionava? No Relative Layout, cada objeto ele vai estar posicionado na tela, né, posicionado na janela em relação a um outro componente. Por exemplo, eu poderia dizer que esse Text View ele estaria nessa posição em relação ao botão. Ou seja, se eu alterasse a posição do botão, automaticamente o Text View também alteraria, porque um estava relacionado ao outro, né? Basicamente é assim também que funciona o Constraint Layout, só que ele tem muito mais recursos, ele é um pouco mais complexo, mas ele tem muito mais recursos. E para trabalhar com responsividade, né, ou seja, para ter nossos elementos sendo melhor visualizados independente do tamanho das telas, né, eles vão se adequar às telas. Esse aqui é um layout extremamente importante, né, de se entender o funcionamento dele e de se trabalhar. Então, pessoal, como que funciona aqui o nosso Constraint Layout? Aproveitando que a gente já tem um button e um Text View, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar esse button aqui para baixo e vamos fazer assim, a gente vai ter um título, certo? Que vai ser esse Text View. Logo abaixo a gente pode ter, por exemplo, um botão, que é esse nosso botão aqui, e algum outro elemento abaixo dele também. Então a gente tem várias formas de fazer isso, tanto visualmente aqui, né, pelo modo design, quanto também pelo modo texto. Então, para poder especificar melhor, né, para entender melhor como que funciona tudo isso, vamos fazer primeiro aqui de forma visual, depois a gente vai lá para o text, né, vai lá para o XML e vai fazer as alterações, vai criar um componente por lá e alterar essas questões de layout por lá também. Então, pessoal, note que quando a gente clica aqui em um elemento, né, eu cliquei aqui no meu Text View, olha só, ele está aqui, ó, mostrando uma exclamação vermelha falando o seguinte: esse elemento, né, essa view, ele não está atrelado em nenhuma posição, né? As constraints dele são essas bolinhas aqui, ó. Eles não estão presos em parte nenhuma, eles não estão ancorados em nenhum local. Ou seja, ele está solto na tela. É justamente por isso que eles estão ficando assim, ó. Então você pode notar que os dois estão dessa forma. Está dizendo aqui que eu preciso adicionar alguma constraint aqui na minha janela. Então, para isso, como é que eu faço? Eu vou clicar no meu elemento Text View, vou clicar nessa bolinha de cima, segurar e prendê-la em cima aqui, ó. Ou seja, ele está atribuído, né, está atrelado ao topo da minha janela. Beleza? Se eu quiser que ele também fique atribuído nas laterais, eu posso. Então eu clico na bolinha de cá, arrasto até aqui, clico na bolinha de cá e arrasto até aqui. Com isso eu estou dizendo o que? Ele está ancorado, né, em relação às laterais também. Só que notem que ele não está ocupando toda a parte que ele pode. Ele só está aqui no meio. Então, para isso, notem também que aqui já trocou, né? Aquele erro já saiu daqui. A gente está com uma outra warning aqui, mas depois a gente vai ver o que quer dizer aquilo ali. Já é uma outra coisa. Se eu clicar aqui em atributos, notem que a gente tem esse símbolozinho aqui de layout. Isso aqui é uma parte bem importante e bem interessante de se trabalhar, que é as três formas que a gente tem de manter a posição do nosso elemento na tela. Para isso, pessoal, a gente tem um site aqui, eu deixei ele aberto, que é no developer.android.com, em treinamento, em training. A gente tem uma parte totalmente focada no Constraint Layout. Vocês podem notar que é uma postagem até bem grande, ó, tem bastante coisa aqui, explicando muita coisa. Notem aqui, né, os menus aqui de lado. Bem completo, tem um videozinho aqui também. Pra vocês terem noção, né, de quão complexo e tão completo é esse tipo de layout. Então o que ele está falando aqui, né, para construir um layout responsivo, né, utilizando o Constraint Layout. Eu vou descer aqui até uma parte aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, que é o seguinte: como que a gente ajusta, né, a posição, o tamanho
da nossa view. Lembrando que as views são os elementos que a gente tem ali na tela. Nós temos basicamente três formatos. O primeiro é o modo fixo, que é representado por esse símbolo aqui. O segundo é o modo wrap content, que é representado por esse símbolo. E o terceiro é o match constraints, que é representado por esse símbolo aqui. Como que funciona? Se eu deixar no modo fixo, eu vou estar especificando um tamanho fixo, né? Como no próprio nome já diz, um tamanho fixado ali de pixels na tela. Então, se eu quero que meu elemento tenha 200 pixels, eu vou deixar o fixo e vou colocar lá 200 pixels, né, de densidade. Já o wrap content, ele vai expandir o meu elemento somente no tamanho necessário. Ou seja, se eu voltar aqui, a altura do meu text view é essa. Se eu deixar ele no modo wrap, ele vai ocupar só isso aqui. Aí se eu vou lá e aumento o tamanho da letra, por exemplo, aí ele vai ocupar um pouco mais, mas somente o que ele precisar, nunca mais do que ele precisar. Já o match constraint, ele vai sempre se expandir e ocupar toda a área que ele puder. Ou seja, ele vai ficar responsivo. Se eu deixo ele match constraint nas laterais, então significa que se eu aumentar o tamanho da minha tela, automaticamente ele vai ocupar sempre o máximo que ele puder. Vou fazer um teste aqui, ó. Então, para alterar isso, como que eu faço? Eu clico no meu elemento, venho aqui, né, nos atributos e troco por aqui, ó. Vocês notem que ele está wrap, né, ou seja, ele está ocupando somente o que ele precisa. Se eu clicar aqui, ó, ele vai ficar fixo. Se eu clicar de novo, notem que agora ele está match parent, ou seja, ele já ocupou todo o espaço que ele tinha disponível. Se eu aumentar o tamanho da tela, se eu trocar de aparelho, por exemplo, pegar um aparelho maior ou menor, né? Vou pegar um aparelho bem pequeno. Olhem só, ele se adequou ao tamanho da tela. Se eu pego uma outra tela aqui, por exemplo, olha lá, ele se adequou também. Então, significa que ele vai estar sempre responsivo, ele vai estar sempre se adequando, né? Vai estar sempre ocupando todo o espaço que ele puder. Então, esse formato é o formato match constraint. Beleza? Agora embaixo, pessoal, a gente tem um botão. Notem que ele também está solto na tela. Se eu rodar isso aqui de novo, vamos ver como é que vai ficar. Então, tá atualizando aqui para mim o APK. Olha, como o botão está solto, ele foi novamente para cima do text view. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar no botão aqui dele e vai ancorar ele no final, né, na parte de baixo do text view. Ou seja, ele vai estar sempre relacionado, né, vai estar sempre relativo ao text view, sempre abaixo. Então, com isso, ó, se eu rodar aqui de novo, notem que agora ele vai estar aparecendo bem abaixo do text view. Ou seja, ele sabe onde ele está ancorado, que é na parte de baixo do text view. Beleza? Importante também fixar ele nas laterais. E se for de interesse, né, a gente pode também estar deixando ele match constraint, que é para justamente ele se adequar ao tamanho da tela, ficar responsivo, beleza? Então, se a tela é maior, ele vai ocupar um espaço maior. Se a tela é menor, vai ocupar um espaço menor, sempre ocupando aqui toda a área que ele puder. Por que não é interessante colocar, por exemplo, no botão uma constante para baixo e também colocar como match parent? Porque ele vai ficar ocupando todo o espaço aqui. Isso aqui já não é interessante para a gente no momento, né? Por isso que geralmente na altura a gente pode colocar, por exemplo, um wrap content, que ele vai ocupar só o que ele precisar. Beleza? Eu vou tirar essa constraint do bot, né, da parte inferior, para deixar ele só preso aqui em cima mesmo. Beleza? Então é assim que
trabalhe aqui com o Constraint Layout no modo Design, né? Agora no modo Text, vamos fazer o seguinte: logo abaixo aqui do meu button, eu vou colocar um Edit Text, ou seja, um campo que consigo editar. Vou dar um Enter. Olhem só, ele vai me pedir aqui primeiro a altura, aliás a largura, depois a altura. A largura eu vou deixar Match Parent, ou seja, eu vou ocupar toda a largura ali para mim. E a altura eu vou deixar Wrap Content, só o necessário. Vou dar um ID aqui para esse campo, ou seja, Android ID, @+ID, vai ser o meu Edit Text 1. Beleza, se eu voltar aqui no design, ó, vocês podem notar, ele vai estar aqui, só que eu não consigo ver porque ele está solto, ele não tem nenhuma constraint ali presa. Eu tenho um elemento, só que ele está abaixo aqui, ó, tá vendo? Ele está bagunçado aqui no meio dos outros, ele não está abaixo do botão. Isso porque eu não ancorei ele em lugar nenhum. No modo de texto, para fazer isso, eu preciso usar uma outra tipo de marcação que não é Android, que é a própria do Constraint Layout aqui, que é a app. Então coloco aqui app, layout constraint top, ou seja, a layout do top, da parte de cima do meu elemento, vai ficar embaixo de, no caso aqui, do meu botão. Então coloco, só que tem um porém, o meu botão está sem um ID, então eu preciso dar um ID para ele, para poder referenciar ele em outro local. Então eu vou colocar um ID, @+ID, botão 1. Então aqui eu vou dizer, ok, o layout, né, a constraint do top vai estar relacionado à parte de baixo de, aí no caso eu chamo aqui o meu botão 1. A mesma coisa que a gente fez visualmente, a gente acabou de fazer aqui por texto, ou seja, a gente está falando que o meu elemento, a constraint do top, ou seja, a bolinha do top, vai estar relacionado a parte de baixo do meu botão. Eu prendi ele aqui. Deu para entender? Então com isso eu já consigo ter que meu elemento, né, posicionado no local correto. Beleza? Então pessoal, dando prosseguimento aqui, a gente já viu como é que, né, utiliza aqui o layout, né, principalmente o Constraint Layout, e fez a criação aí dos componentes. Agora é o seguinte, eu quero atribuir esse meu componente ao meu Java, a minha linguagem de programação, né, minha parte de codificação. Então para isso, pessoal, é bem importante esse elemento que a gente acabou de falar aqui, que é justamente o ID. É através dele que eu vou conseguir referenciar um elemento na minha classe Java. Então para isso eu vou vir aqui na minha classe Java. Seguinte, como a gente já viu na primeira aula, uma das linhas que a gente tem aqui é o set content view. Vocês lembram que eu falei sobre o arquivo R? Então tá aqui r.layout.activity_main. Então essa linha aqui, né, eu estou relacionando meu XML com a minha Activity Java aqui. O que acontece? Todos os componentes que a gente criar aqui e der para eles um ID, ele automaticamente vai estar sendo referenciado por um arquivo chamado R. Esse arquivo R, ele vai pegar esse elemento e vai dar para ele um número, né, um inteiro, que é justamente um ID de reconhecimento para ele, que é através desse ID que a gente vai conseguir utilizar, né, fazer relacionamento entre um objeto e um objeto Java, entre um elemento gráfico e um objeto Java. Então, para isso, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, então, é declarar um tipo de
objeto. No caso aqui, o que a gente pode fazer? Se fosse um text view, eu quero relacionar esse text view, como que eu faria? Text view, vim lá do meu pacote android.widget, vou dar o nome dele aqui de text view. Ele vai receber através de um método chamado findViewById, ou seja, encontrar um elemento, né? Vocês lembram que eu disse que todos os nossos elementos na tela são views? Então ele vai encontrar um elemento pelo ID dele. E para isso ele recebe como parâmetro um inteiro ID. Vocês lembram que eu disse que sempre que a gente dá um ID para o elemento aqui no XML, ele vai estar sendo referenciado na classe R através de um inteiro ID? Então é justamente através desse número aqui que a gente vai estar pegando o elemento lá. Então eu passo aqui r.id e o ID que eu dei lá para o meu text view. Vamos lembrar qual que é, ó. Tenho aqui meu text view, ele está com o ID text view 2. Então é justamente isso que eu vou passar aqui, text view 2. Então com isso eu tenho aqui a relação entre o meu objeto no XML com o meu objeto em Java. A gente vai finalizar essa aula por aqui, mas só para ficar mais claro, eu vou repassar isso na próxima aula, mas através aqui de um método onCreate, ou seja, o primeiro método que vai rodar na minha aplicação, eu consigo, por exemplo, alterar o texto lá do meu objeto, ou seja, eles estão relacionados. Então se eu vier dentro do onCreate aqui e pegar esse objeto, ou seja, textView.setText, e passar um texto que eu desejo, por exemplo, vídeo aula mobile. O que eu estou dizendo? Ó, eu peguei um objeto que está lá na minha janela e estou dizendo que eu quero setar o texto dele para vídeo aula mobile. No momento o texto dele é TextView, beleza? Então quando eu executar isso aqui, deixa eu rodar aqui novamente, deu um erro. Vamos ver. Tá, eu vou encontrar o erro e já volto. Então pessoal, dois erros aqui foram o seguinte. Primeiro, quando a gente está retornando um view, esse view de certa forma é um genérico. Ele pode ser um button, ele pode ser um edit text. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um casting, né? Ou seja, uma conversão de certa forma, forçando a dizer que o que está retornando aqui é do tipo TextView. Então para isso a gente faz um cache. Outra questão é que aqui dentro da classe a gente está passando aqui, está instanciando, porém o ideal seria que ao criar, no onCreate, que a gente faça essa instanciação aqui. Então para isso, a única coisa que eu vou fazer, ó, eu vou tirar esse código daqui, vou só declarar aqui meu TextView, e lá dentro do onCreate eu vou fazer que o TextView vai receber obrigatoriamente um TextView, ou seja, eu vou fazer um cache e vou passar o findViewById r.id.textview2 e depois eu vou mudar o texto dele. Vamos rodar de novo e vamos ver se vai funcionar. Ó, beleza, agora sim ele rodou. Notem que ele pegou meu TextView e mudou o conteúdo para vídeo aula no mobile. Ele fez isso no onCreate. Isso aqui a gente vai dar uma repassada na próxima aula. Vou explicar melhor como que funcionam esses métodos aqui. O principal que você tem que saber é como que eu faço para atribuir
um componente, né, de visual, uma view, a um objeto Java. Então nas próximas aulas a gente vai ver um pouco mais a fundo como manipular esses objetos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o conceito, né? A gente vai ficando por aqui com essa videoaula e até a próxima. Abraço, até mais.